Olá, bom dia, que a paz de Deus esteja com você, esteja no seu lar, esteja na sua casa. Nós estamos aí iniciando mais um vídeo e vamos aí estar agora nos próximos minutos meditando na palavra de Deus. Você já é aí convidado nosso a pegar a sua Bíblia, a estar aí abrindo a palavra de Deus em João capítulo 4. Eu quero estar aí introduzindo você no assunto que nós falamos aí no vídeo anterior, onde nós falamos de duas alegrias sobrenaturais que um homem pode estar vivendo nesse tempo que se chama hoje. E a primeira alegria que nós falamos é a alegria de conhecer a Jesus como único, eterno Senhor e Salvador de nossas vidas. Não existe uma alegria maior do que esta. E a segunda alegria que nós falamos é semelhante a esta, é ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outras pessoas possam conhecer o caminho da salvação e conhecer a salvação e viver essa salvação que nos é oferecida através de Cristo Jesus. Eu quero estar aí situando você sobre o que nós vamos falar, que nós estamos aí falando de João 4, onde nós vimos um cenário onde nós estamos usando 4 personagens desse cenário, que é a mulher samaritana, o povo daquela cidade, que são os samaritanos, os discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus. E Jesus ali, ele usa um exemplo da agricultura, ele usa um exemplo da terra para chamar a atenção dos discípulos para um exemplo espiritual de uma obra que ele está fazendo, da sua missão na terra, que é salvar homens pecadores e levá-los a si mesmo. Hoje nós vamos estar aí dando sequência e eu comecei com o seguinte pensamento para que você possa entender de uma maneira melhor aquilo que nós estamos falando. Nós estamos trabalhando esse tema sobre o seguinte ponto: quando que nós vamos viver essa alegria em nossas vidas? E quando que nós vamos viver a alegria de ver outras pessoas conhecendo essa salvação? Ou seja, essa colheita que é falada em João 4, que diz que de Sarte se alegram tanto aquele que semeia quanto aquele que colhe, fala de uma alegria. Quando que essa alegria vai acontecer na nossa vida? Esta alegria vai acontecer quando? No ponto de último vídeo, nós vimos que essa alegria vai acontecer quando a nossa visão acerca do nosso próximo mudar. Nós vimos como que Jesus usou uma mulher samaritana, uma mulher que tinha um passado, que vivia num lamaçal de pecado. E como que essa mulher, através de um encontro com Jesus, sua vida é transformada, e ela é usada para trazer os samaritanos, o povo de uma cidade, até Jesus. E Jesus ali treinando os discípulos, preparando os discípulos para aquilo que ele ia fazer. Os discípulos tiveram que contemplar e ver que o Senhor deles usava a vida de uma mulher samaritana, pecadora, que ele usa uma improvável para trazer pessoas à salvação. Ou seja, a visão dos discípulos teria de mudar quanto ao seu próximo. E assim também a nossa visão, ela precisa mudar acerca disso. Hoje eu quero meditar com você sobre o segundo ponto da nossa reflexão. A colheita vai acontecer quando? Segundo ponto, preste atenção. Quando a nossa visão acerca de nós mesmos mudar. Quero repetir para ficar gravado aí no seu coração. A colheita vai acontecer quando? Quando a nossa visão acerca de nós mesmos mudar. Eu quero ler com você qual foi o testemunho desta mulher que trouxe o povo samaritano, o povo dessa cidade, até Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia aberta em João 4, eu quero estar lendo com você João 4, do versículo 28 até o versículo 30, que diz assim, você pode estar acompanhando aí comigo. Quando a mulher, depois daquele diálogo com Jesus, deixou o seu cântaro, foi à cidade
e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu queria que você prestasse bastante atenção no testemunho que essa mulher dá para o povo daquela cidade. Eu quero que você preste atenção no testemunho dessa mulher, o que é que impactou o povo para que o povo pudesse ir até Jesus. E ela diz assim: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Observa que essa mulher foi impactada porque o encontro dela com Jesus revelou tudo o que ela havia feito. E sucessivamente o povo daquela cidade também é impactado com o testemunho dessa mulher. A pergunta que eu faço para você é: o que seria esse tudo que essa mulher havia feito? Será que esta mulher ela vivia uma santidade exagerada? Será que esta mulher era um exemplo a ser seguido? Eu quero voltar um pouquinho aí no diálogo desta mulher com Jesus e quero estar lendo com você o ponto principal. O que seria esse tudo que essa mulher havia feito? Se você voltar aí no início do capítulo 4 de João, você vai ver que esta mulher ela está indo para tirar água no poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, ele se aproxima desse poço e ele inicia um diálogo com essa mulher. De que forma ele inicia o diálogo? Ele pede para esta mulher que ela dê para ele um copo de água. E esta mulher diz: Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. Aí Jesus diz para essa mulher: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Observa que Jesus ele faz uma oferta para essa mulher, ele faz uma oferta de uma água viva. Aí essa mulher ela começa a se interessar pelo assunto e ela chega a pedir para Jesus: Senhor, dá-me dessa água viva para que eu não precise mais vir aqui buscar água. Aí Jesus diz a esta mulher: se você quer dessa água, eu vou pedir algo para você. E eu quero ler para você o que é que Jesus pediu para essa mulher, para que ele pudesse ofertar a ela essa água. Se você pode, acompanhe comigo aí, João 4, voltando um pouquinho aí no texto, a partir do versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui nesse poço buscá-la. Olha o que Jesus vai pedir a essa mulher. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Eu vou dar uma paradinha na leitura, só para pensar um pouquinho com você. Essa mulher se interessou por essa água viva, essa água que jorra para a vida eterna. E aí ela pede para Jesus: dá-me, Senhor, dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscar e para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus ele coloca uma condição e ele pede para a mulher: você quer dessa água? Então faz uma coisa, vai e chama o teu marido e vem você e ele, vem aqui ter comigo. Eu queria aqui pensar que eu gosto de meditar que essa mulher ela tinha aqui pelo menos 3 opções quando Jesus pede para ela ir na casa dela e chamar o marido dela. Eu creio que você vai concordar comigo. A primeira opção que essa mulher tinha, ela podia sair dali daquele cenário, daquele diálogo com Jesus, ela podia ir embora, ela podia ignorar aquela conversa e dizer: vou deixar isso para lá. E ela iria passar o resto da vida dela pensando: quem será que era aquele homem? Mas aquela mulher ela tinha uma segunda opção. Ela poderia sair de lá e dizer: eu vou buscar o meu marido. Embora aquele homem não fosse o marido dela, ela poderia chegar na casa dela e os dois ali entrarem em um acordo e ela diria para ele: um homem me ofereceu uma água viva e eu quero dessa água.
Por isso você vai, em comum acordo comigo, nós vamos mentir. E nós vamos até ele e você vai dizer que você é meu marido. E nós vamos receber dessa água da vida. Ou seja, ela poderia acordar com seu marido em mentir para Jesus. Mas esta mulher ainda tem uma terceira opção. E esta é a opção que ela escolheu e que eu quero ler para você, que está aí em João 4, continuando a leitura a partir do versículo 17, que diz assim: Ao que lhe respondeu a mulher, presta atenção na resposta dela: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Observe que o encontro desta mulher com Jesus, essa mulher fala a verdade para Jesus. Esta mulher, ela descobre que ela não está diante de uma pessoa comum, mas ela descobre que ela está diante do próprio Cristo, o enviado de Deus. E ela abre o seu coração diante de Jesus, ela tira toda a sua máscara e ela diz a verdade para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. E qual é o tudo do testemunho que essa mulher levou para aquela cidade? É que ela estava vivendo uma vida toda errada. Que ela, quem sabe, viveu o adultério sua vida toda. Porque 5 maridos, como Jesus revelou para ela, você já teve. E esse que agora você tem também não é teu marido. Foi este o testemunho que esta mulher levou à cidade e impactou toda uma cidade. Quem sabe o povo daquela cidade não conhecia o passado dessa mulher e não conhecia o presente dessa mulher. E eles também foram impactados ao olhar para o testemunho da mulher e dizer: que homem é esse que é capaz de levar uma pessoa a retirar a sua máscara e a ter essa capacidade de reconhecer diante dos homens: eu sou isso aqui. Então vocês venham e vejam um homem que revelou quem eu sou. E a Bíblia diz que o povo daquela cidade sai daquele lugar e vai ter com Jesus por causa do testemunho da mulher. Você consegue perceber que a visão daquela mulher acerca dela mesma estava mudando. Ela passou a se enxergar como ela realmente era, pecadora, quando ela teve um encontro com Jesus. E por causa disso, ela foi um instrumento poderoso, não com um testemunho de uma santidade exagerada, ou de um exemplo a ser seguido, mas com um testemunho de quem não tinha mais problema em abrir o coração, problema em tirar as máscaras e deixar o farisaísmo e reconhecer: eu sou isto aqui. Eu encontrei um homem que revelou quem eu sou. E agora eu tenho paz para poder dizer a vocês: venham também até ele, porque ele me disse tudo quanto tenho feito. Eu quero ler para você um outro exemplo paralelo de alguém que foi muito usado por Deus e que também tinha uma visão correta acerca de si mesmo. A palavra de Deus, a Bíblia, no Novo Testamento, ele é composto de 27 livros e cartas. E eu quero falar para você de um homem que ele escreveu 13 desses livros e dessas cartas, ou seja, praticamente ele escreveu a metade do Novo Testamento. Esse homem, segundo muitos grandes teólogos, pastores e mestres, esse homem foi o maior líder do cristianismo, ele foi o maior plantador de igreja, ele foi o maior pastor, quem sabe o homem que mais sofreu por causa do evangelho. Eu quero ler para você a visão que esse homem tinha acerca dele mesmo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha a visão que esse homem tinha acerca dele mesmo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que esse homem, que escreveu metade do Novo Testamento, que foi usado por Deus para levar salvação ao mundo inteiro daquela época, e até hoje nós falamos no nome desse homem, e lemos suas cartas, e lemos os seus livros.
Esse homem diz que Cristo Jesus, ele veio ao mundo, ele veio para quê? Para salvar os pecadores, e ele se denomina como o principal dos pecadores. Você consegue perceber a visão correta desse homem acerca de si mesmo? Você consegue perceber a semelhança que Jesus levou a mulher samaritana a se enxergar a si mesmo, e aí sim ela ser usada por Deus para que muitas pessoas pudessem ser levadas até Jesus e conhecer essa mesma salvação? Eu quero repetir para você. Quando que a colheita vai acontecer? Quando a nossa visão acerca de nós mesmos mudar. Quando a mulher samaritana teve esse encontro com Jesus, a visão dela mudou. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, a visão dele mudou. E ele viveu um cristianismo maiúsculo. E ele deixa esse versículo para mim e para você. Que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A minha oração é que eu e você possamos ter uma visão correta acerca de nós mesmos. Que no encontro com Deus seja revelado o nosso coração e que possamos ver o quanto que somos pecadores e o quanto que precisamos da graça de Deus que está em Cristo Jesus. E que não importa o quanto nós fazermos pelo cristianismo, o quanto nós fizermos pelo reino de Deus, que possamos carregar essa mesma visão de nós mesmos que Paulo tinha. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra no seu coração. Se Deus permitir, no próximo vídeo, eu estarei trazendo a terceira visão. Eu estarei trazendo aí a conclusão dessa reflexão com vocês. Que você possa assistir, se você não assistiu o primeiro vídeo, que você possa assistir esse vídeo e que o Espírito Santo ministre ao teu coração aquilo que eu não consigo revelar para você, que você possa enxergar através do Espírito de Deus. Que Deus dê a você um dia abençoado na presença dEle. Que você tenha essa alegria de conhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Que você tenha a alegria de levar outras pessoas a esse conhecimento de salvação. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida. Amém.